(1869) Lyon, França. Nasce Tony Garnier, criado em um bairro de operários radicais. O nascimento de Garnier em Lyon explica provavelmente muitas das características de sua obra. Lyon era uma aglomeração urbana que tinha um passado e uma tradição eminentemente industrial. Formado na Escola de Belas Artes de Paris, discípulo de Paul Blondel, era adepto do socialismo e influenciado pelas formas do passado e buscava revolucionar soluções para as caóticas cidades industriais, que possuíam suas estruturas básicas abaladas pela revolução. Passado e futuro se misturam em suas obras. Tony Garnier estava firmemente convencido de que sua missão principal era demonstrar como uma cidade do futuro poderia ser configurada. Em 1901, o jovem arquiteto expôs na Academia de Belas Artes de Paris um anteprojeto de uma cidade industrial. Não obteve nenhum reconhecimento, e sim amargas críticas. Mostrou-se, no entanto, que esse projeto era um precoce pronúncio do funcionalismo. Tratava-se, na realidade, da forma de um artista antever um novo século. A Europa naquela época passava por grandes mudanças devido à Revolução Industrial. O avanço das indústrias fez com que as cidades como Londres e França crescessem de uma maneira rápida e desordenada. Não havia um planejamento urbanístico decente para suprir as necessidades crescentes da população. Em 1901, Tony Garnier criou a cidade industrial, um projeto de planejamento urbano que deveria ser uma cidade moderna. A região do sudeste da França foi utilizada como área de estudo para o projeto. Para Garnier, a arquitetura antiga era um erro, e as novas construções deveriam ser projetadas para terem um caráter atual. Tony Garnier, junto de Auguste Perret, foram os arquitetos pioneiros do movimento moderno na França, e os primeiros a utilizar concreto armado, sem adaptá-los aos estilos antigos. Projetada para ser uma cidade capaz de abrigar 35 mil habitantes, a cidade industrial de Tony Garnier tinha um caráter socialista, sem muros ou propriedades privadas. O projeto defendia um plano linear e não concêntrico para as cidades, separadas em 3 zonas: a indústria, a administração e as residências, além de muitos espaços abertos. Os telhados eram planos e não haveria mais pátios internos e estreitos. Para dispor as construções da cidade, Garnier buscou levar em conta as necessidades materiais e morais dos indivíduos, criando assim regulamentos para manter a qualidade de vida humana. As casas possuíam divisões que deveriam corresponder a esses regulamentos, e a cada habitação deveria dar acesso para a construção localizada atrás, criando um passeio público que permitiria o acesso em qualquer sentido desejado dentro da cidade. Apesar de Tony Garnier ter concluído seu projeto, o mesmo não foi aprovado, pois foi considerado um plano ousado e muito além de seu tempo. Garnier, após 10 anos morando na cidade de Paris, ganhou o Grande Prêmio de Roma, por realizar o projeto da reconstrução imaginária da antiga cidade de Túsculo, uma cidade que virou ruínas e foi anexada a Roma em 381 a.C. Garnier ficou conhecido pelo projeto de sua cidade industrial, pensada no concreto, estudada nesse trabalho, porém realizou em outras obras parceria com o prefeito de Lyon, na França. Essas obras seguiram normas de higiene, com o conceito de ventilação, vegetação, sol, ar, e influenciaram o movimento moderno. Um exemplo do legado deixado por Garnier é a prefeitura de Boulogne-Billancourt, na periferia de Paris. Atílio Corrêa Lima é um arquiteto brasileiro que seguiu os conceitos da cidade industrial de Garnier e aplicou no plano urbanístico de Goiânia. Na década de 40, elaborou o projeto da cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro,
também com base no arquiteto francês. Mesmo desenvolvendo obras de grande porte, o arquiteto não trabalhava com o monumental. Sempre procurava dar a escala humana para suas obras. Em homenagem ao arquiteto, foi criado o Musée Urbain Tony Garnier em 1985. Introduziu, primeiro na Europa, juntamente com os outros arquitetos como Le Corbusier, e depois nos Estados Unidos, o conceito de arquitetura internacional. Um estilo que poderia ser usado em qualquer lugar do mundo, priorizando a simplicidade das formas, o uso dos materiais novos, dos recursos industriais, da exatidão e da funcionalidade. Podemos entender esse estilo internacional pela sua composição dinâmica, plano assimétrico, janelas horizontais e telhados planos. Acreditava que todo projeto, uma cadeira, um edifício, uma cidade, deveria ser abordado através de um estudo sistemático de suas necessidades e problemas, tendo em conta os materiais e técnicas modernas e sem referência a um estilo ou forma anterior. A relação entre o projeto urbanístico de Tony Garnier e Brasília. Apresentou uma visão urbana revolucionária, contendo a distinção entre funções. A setorização foi um dos princípios que nortearam sua proposta urbanística, desta forma contendo áreas industriais, comerciais, habitação, pedestre e veículos, lazer, cultura, administrativo governamental. Seriam então áreas bem delimitadas no espaço de sua cidade, assim sendo uma essência do urbanismo moderno. Tony Garnier falece em 1948, aos 79 anos de idade. 2 anos antes de sua morte, Le Corbusier disse sobre a sua obra: "A cidade industrial é o primeiro exemplo de terreno urbano definido como espaço público e organizado para acomodar confortavelmente seus habitantes.